Saúdo a todos com a paz do Senhor. Venho aqui fazer mais uma vez um vídeo para a glória e honra do Senhor. Quero comentar aqui sobre a questão sobre do arrebatamento. Tem muita gente desmentindo a Bíblia, dizendo que o arrebatamento não é verdade, que não vai ter arrebatamento secreto, bem como os outros ensinamentos da Bíblia. Pessoas que negam que não tem existência do inferno, outros negam que não tem, outros negam que não tem milênio. Cuidado com o que você ensina. Porque essas pessoas que dizem que não vai ter o arrebatamento da igreja, ele poderá ficar para a grande tribulação. Eu não estou dizendo que vai ficar, mas Deus pode deixar a pessoa ficar na grande tribulação. Portanto, não nega, fica negando que não vai ter arrebatamento da igreja, que vai ter. A Bíblia é muito clara no livro de 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios e muitos outros lugares. As Escrituras, todos os desfechos do Apocalipse vai acontecer, minuciosamente vai acontecer, porque Deus é fiel. Então, a igreja vai ser arrebatada antes, e depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, aí vem a grande tribulação. Começa com a abertura dos selos, no capítulo 6, o versículo 1. Vai até a guerra do Armagedon. São 4 cavalos, corresponde mais ou menos 10 meses. São 4 anos da grande tribulação. Já falei no vídeo anterior. 4 anos. Então, são 4 anos a grande tribulação. E a Bíblia não mente. Agora vamos falar aqui sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, ela é um período, mas é considerado também o dia que o Senhor vem para reinar na segunda vinda. Ele tem mais, a Bíblia diz que é um dia bem mais grande, é um dia maior do que 24 horas. Não diz assim, mas é um dia maior, dá para entender que vai ser um dia maior. É escuro, vai estar escuro e frio. O Senhor Jesus, ele vem há 45 dias antes. 45 dias antes, porque se não fosse assim, nenhuma carne se salvaria. Em Mateus 24, versículo 28, ele diz que onde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres. O cadáver ali, no versículo 28, é Israel. Veja que está no singular. E os abutres são as nações que estão em torno deles. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, Israel foi considerado como um vale de osso seco. Aqui, na guerra do Armagedon, Israel é considerado como o cadáver. E os abutres, como já falei, são as nações, os exércitos inimigos. Então Cristo vem e salva Israel e livra Israel de ser eliminado. Mateus 24, 22 diz que se não tivesse sido aquele dia abreviado, nenhuma carne se salvaria. A segunda vinda de Cristo. Eu quero ler aqui na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo. No Apocalipse, segunda vinda de Cristo, Apocalipse capítulo 19, e o versículo 11, ele diz: vi os céus abertos e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A seguir com os exércitos que no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com varas de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aí, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, ele vem montado nesse cavalo maravilhoso, né? E o Senhor Jesus, ele não vem com cruz na mão, não. Ele vem, naturalmente, né, como todo cavaleiro, sendo ele o grande rei, ele vem segurado nos arreios do cavalo, e ele tem muitos diademas, é coroas que Cristo tem, dos títulos que Cristo tem, o Senhor Jesus. É maior autoridade, o maior rei do universo. Mas vamos falar alguma coisa aqui, o que é que acontece? Então, sendo aquele dia escuro, sendo aquele dia tão escuro e frio, Israel não tem como se livrar daquele dos seus inimigos, porque é uma guerra muito pesada, muito tecnológica, e aí aparece no céu, no horizonte, aquele cenário mais lindo que é a descida do Rei da Glória, Cristo, numa beleza maravilhosa, mas lindíssima, não pode se descrever, não tem como descrever a beleza que é a descida do Rei da Glória. Muita luz, muito maravilhoso, cercado dos seus exércitos. Os exércitos ali de Cristo os seus santos anjos, que são milhões e milhões e milhares e milhares, e a sua igreja, tudo montado em cavalos. E o Senhor, ele vem e mata o inimigo, os inimigos seu e de Israel. E ele desce. E na sua descida, todas as televisões do mundo transmite a descida do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei eterno. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, e o capítulo 1, versículo 7, ele disse: todo olho verá, porque vai ser transmitido pela televisão. Todo mundo vai ver o Rei da Glória. E o Senhor Jesus, ele vai e desce, ele vai e desce no Monte das Oliveiras, onde ele ficava às noites orando ali a noite toda, bem de frente à Porta Dourada. E aí a Bíblia diz que quando ele coloca os pés sobre o monte, sobre a terra, quando ele pisa sobre a terra e a terra se fende, Cristo reinará 1000 anos com a sua igreja aqui em Israel. E os mártires do Apocalipse, eles também vão reinar com Cristo 1000 anos. E a igreja estará para sempre com Cristo. O Senhor Jesus, ele é profeta, o maior profeta. Ele profetizou sobre várias coisas, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Ele profetizou sobre os acontecimentos do período, o período dos princípios das dores, as guerras, e todos os desfechos do Apocalipse foi Cristo que profetizou, né?
Ele é o maior profeta. Ele é Salvador. Não há outro Salvador. Não existe outro que possa nos salvar a não ser Cristo. Cristo é o único que salva. Em Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o mediador da nova aliança, é o único que pode nos interceder, que pode advogar a nossa causa diante do Pai. Nenhuma outra pessoa tem autoridade, nem homem nem mulher, não tem autoridade. Só o Senhor Jesus pode e nos defender, nos livrar, interceder diante do Pai. Ele é o sumo sacerdote, porque ele deu a sua própria vida por nós lá no Calvário. Cristo entregou, Cristo não foi matado, Cristo ele se entregou-se a si mesmo. Ele deu a sua vida para nos salvar. Então, Jesus, ele é o único sumo sacerdote eterno. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é. Ele é o Senhor dos exércitos. Cristo é a ressurreição e a vida. E tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei eterno. É Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele quer salvar você. Quer salvar a todas as pessoas, que para isso ele deu a sua vida. E a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que crê. Não interessa o que a pessoa já fez. Então, tudo que está escrito aí na Bíblia vai se cumprir. Tanto o arrebatamento da igreja, como o Apocalipse, todo o desfecho do Apocalipse. Então é bom que você venha hoje, porque quando a igreja for arrebatada, ainda tem condições da pessoa ser salva. Porém, é em tempos angustiosos. O que vem sobre o mundo. Eu entendo que a grande tribulação é de 4 anos, não de 7 anos. É de 4 anos. Eu já falei nos vídeos anteriores, é de 4 anos a grande tribulação. E é muita coisa que vai acontecer. Se a gente for escrever, se a gente for falar, dá vídeos, livros e muitos livros o que fala no livro de Isaías sobre a grande tribulação. O Velho Testamento fala muito sobre a grande tribulação. No livro de Daniel, o Senhor anuncia essas coisas desde o princípio. E Cristo, ele vai, depois do milênio, aí vem o juízo do grande trono branco. Depois do juízo do grande trono branco, aí a terra, o Senhor vai Porque o arrebatamento, o que a gente entende é que o juízo do grande trono branco não vai ser nem no céu e nem na terra. Vai ser num lugar aí. E enquanto está acontecendo o juízo do grande trono branco, Deus está restaurando a terra, criando novos céus e nova terra. E quando acabar o juízo, aí as pessoas vêm morar na terra, porque uma parte de Israel vai morar na terra e a igreja vai morar com Cristo lá no céu. Por isso que Jesus diz lá em João 14, versículo 3, de 1 a 3, que ele foi preparar lugar e vem buscar a sua igreja. Ele prometeu lá, pode ver, porque a igreja vai estar com Cristo. E lá em 1 Tessalonicenses também,
capítulo 4 e o versículo 18, ele disse: estaremos para sempre com o Senhor. A igreja de Cristo vai estar para sempre com o Senhor. E a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja de Cristo não é uma religião, porque Cristo não veio criar religião aqui. Cristo, ele é o caminho que nos conduz a Deus, que nos leva ao Pai. Mas é preciso nós passarmos primeiro, nós vimos primeiro a Cristo. Quem não vem a Cristo nunca pode ir a Deus. E então Cristo vai estar para sempre com a... E se eu tiver oportunidade, se for da vontade de Deus, eu vou falar sobre o juízo, eu vou falar sobre a morte eterna, pessoa que morre sem Cristo, pessoas que enfrentam o juízo do grande trono branco e é lançado no lago de fogo. E então eu vou falar, se Deus me permitir, eu farei isso. Se Ele não me permitir, então eu não posso falar. Mas esteja preparado, porque a igreja vai ser arrebatada antes. E a grande tribulação, logo a seguir, a grande tribulação é de 4 anos. E é muito pesado. É muito difícil a grande tribulação. Não é fácil. Você pode ver os cavalos, cada cavalo daquele representa algo que vai acontecer no período de 10 meses. Cavalo branco representa o anticristo. O cavalo vermelho representa guerra. O cavalo preto representa a fome que vai vir sobre o mundo, uma fome muito grande, na época da grande tribulação. E o cavalo amarelo, em outros lugares, em outras Bíblias, é chamado cavalo baio, e outros é chamado cavalo verde, no original ela é chamado de cavalo verde. E não queira ficar para a grande tribulação. A gente está com Cristo, porque depois, logo após o arrebatamento da igreja, nós vamos ao tribunal de Cristo para receber galardão, e depois do tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, lá no terceiro céu, onde o Pai Celestial mora. E no fim dos 4 anos da grande tribulação, que a terra está passando, o Senhor desce, ali conforme está escrito ali no capítulo 19, o versículo de 11 a 21. Ele desce e a igreja já volta com ele também, porque quando Cristo nos levar, ele nunca mais larga a igreja, não. A igreja está para sempre com o Senhor. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é maravilhoso e ele tem um grande interesse em te salvar. Então procure a Cristo. Não pense que é uma religião que é o mais importante. O mais importante é Cristo, porque Jesus, o Senhor Jesus, ele é o maior tesouro. Quem tem Cristo tem a vida e quem não tem Cristo não tem. Jesus abençoe.